Então, qual que é a incidência de suicídio no mundo? A gente tem cerca de 10 mil suicídios no Brasil por ano, mais de 1 milhão de suicídios no mundo. E é a segunda principal causa de morte dos jovens entre 15 e 29 anos. E aí nós temos que, assim, a cada 100 habitantes, cerca de 17 pensam, 5 planejam, 3 fazem tentativas e 1% das pessoas acabam sendo atendidas em algum pronto-socorro. Importante dizer que, assim, em termos de gênero, as mulheres tentam mais que os homens, só que os homens, eles acabam tendo mais efetividade nas tentativas, porque eles têm uma forma mais violenta de tentar. Então, as mulheres tentam mais, só que os homens têm mais sucesso, infelizmente, nas suas tentativas. Bom, o que está acontecendo nesse momento, pessoal? Muito importante saber, porque desde a pandemia nós temos um quadro horrível, onde os índices de suicídio têm aumentado muito, e aí as estatísticas, né, desde 2020, estão falando em 20% a 30% de aumento nos índices de suicídio. Por quê? O que está acontecendo com a pandemia? A gente tem aumento de desemprego, o isolamento social, depressão, ansiedade, o medo do contágio, né? Todas essas incertezas, o estresse crônico, dificuldades econômicas, muita gente perdeu o emprego. E todos esses fatores acabam levando ao desenvolvimento, à exacerbação de quadros de saúde mental em algumas populações que já são vulneráveis, incluindo indivíduos que têm transtornos psiquiátricos pré-existentes. Então, quais são os fatores de risco? O que é importante que vocês saibam? Que 90% das pessoas que se matam, elas têm algum tipo de transtorno mental, principalmente depressão, transtorno afetivo bipolar, tem abuso ou dependência de álcool e outras substâncias, tem transtornos de personalidade, tipo, principalmente borderline ou esquizofrenia. Claro que tem outros quadros que podem também estar associados com maior risco de suicídio, mas são esses: depressão, transtorno bipolar, abuso e dependência de álcool e substâncias, transtornos de personalidade, principalmente borderline e esquizofrenia. Outro fator de risco é já ter tentativas anteriores. Então, uma pessoa que já tentou tirar a própria vida, ela tem 5 vezes mais chances de tentar outra vez. Então, se você conhece alguém que já tentou, fique de olho, porque isso é um fator de risco muito importante para que essa pessoa vá fazer novas tentativas. Tem também grupos vulneráveis, que sofrem muita discriminação, como, né, os LGBTI, todas essas pessoas que às vezes sofrem grandes pressões, que são privadas de liberdade, assim refugiados, imigrantes, enfim, pessoas que estão em grupos vulneráveis também são fatores de risco para isso. O que é importante a gente entender? Que tem os famosos 3Ds, né? Quando a pessoa se sente desesperançada, desamparada e desesperada. Se você percebe que alguém está com esses 3Ds, fique de olho, porque isso é muito importante. A desesperança, né, que é assim, eu não consigo acreditar que as coisas podem melhorar. O desamparo é uma sensação de que ninguém se preocupa comigo. E aí, o desespero, que é assim, a rotina se consumindo demais, a pessoa entra num burnout, fica exausta, se sente incapaz por tantas vezes tentar e não conseguir. E aí, às vezes, né, não aguenta mais nem seguir trabalhando. O que as pessoas buscam e por que elas acabam tendo essas ideias terríveis de se matar?
Porque todo mundo busca o senso de pertencimento, de contribuição, de conexão, de se sentir parte, de se sentir importante, relevante, significante. Então, quando a pessoa perde esse senso de pertencimento e de importância na sua família, no seu grupo de amigos, no seu trabalho, e isso às vezes vai tomando conta em várias áreas, é muito importante que a gente fique atento. Essas crenças sobre o que está acontecendo, em geral, elas podem ser o quê? Um pensamento tipo preto e branco, né? Não tem meio termo, não tem tons de cinza. A vida é ou branca ou preta. Tem muita gente que pensa assim. E isso é muito ruim, porque quando elas estão pensando no preto, elas não acreditam que possam chegar no branco. E é muito ruim quando você tem um pensamento assim. Atenção seletiva é quando a pessoa foca apenas nos piores, assim, nos piores casos, né? E aí ela nega o resto, ela nega tudo que seja bom e só foca naquilo que é negativo. Isso é um pensamento típico depressivo. Assim como a catastrofização, se concentra sempre no pior resultado, perde a distinção entre possibilidade e probabilidade. E às vezes tem um raciocínio muito emocional. A pessoa sente ansiosa e assume o pior desfecho porque ele se sente super, né, intuitivo. A pessoa pensa através do seu sentimento só. E aí, quando que você deve se preocupar? Você, ou se você ver alguém que perdeu a funcionalidade. O que é funcionalidade? Não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo fazer os seus papéis sociais de pai, de mãe, não está conseguindo funcionar, trabalhar. Isso é uma perda muito importante, que é a primeira que a gente deve observar. Depois, se a pessoa está com uma tristeza persistente, não é uma tristeza de um dia, é uma pessoa que está persistentemente triste. Depois, se ela tem uma ansiedade ruminativa, que fica o tempo inteiro voltando. Sono demais, dorme o dia inteiro, não consegue levantar, ou sono de menos, não consegue dormir. Dormir é tão importante para a gente regular o nosso humor. Tem dores, né? Dor em todo o corpo, às vezes dores psicossomáticas, vai no médico, não tem nada, e mesmo assim a pessoa se sente cansada, cheia de dores, falta de prazer em quase tudo, não tem nada que ela faça que é gostoso. E aí, perda de memória, de atenção, são, assim, sintomas de depressão e alguns outros transtornos que podem estar aí presentes e que vocês precisam se preocupar. E aí, pessoal, olha, acho que a chave é a seguinte: a gente tem que buscar bons relacionamentos. Família, amigos, a equipe de trabalho, a sua comunidade e nós aqui, né, Bo, na comunidade FICUB, como a gente quer abraçar, cuidar, ajudar as pessoas. E se alguém estiver precisando de ajuda, a gente vai estar sempre aqui para ajudar.